Nesse vídeo nós vamos conversar sobre o adesivo Clearfield EC Bond da empresa japonesa Kurarai. Vou te contar tudo o que você precisa saber sobre esse material. Eu vou seguir a mesma estrutura que eu utilizei no vídeo do OptiBond FL. Se você não viu esse vídeo, vai aparecer no final dessa nossa conversa aqui um card para você clicar e assistir. Aquele vídeo do OptiBond FL foi o vídeo mais assistido do canal, até hoje. E como muita gente viu e provavelmente aprendeu alguma coisa de importante, eu resolvi fazer a mesma coisa com o Clearfield EC Bond, que tem, podemos dizer, uma relação íntima com o OptiBond FL, e nós já vamos ver por quê. Apesar de terem sido criados em locais completamente diferentes no mundo, um nos Estados Unidos e outro no Japão, e além disso eles pertencem a categorias diferentes, mas eles são já tidos como dois dos melhores adesivos já desenvolvidos até hoje. Você já provavelmente ouviu falar que eles são o padrão ouro da adesão. Antes de começar, da mesma forma que eu fiz no outro vídeo, eu quero fazer um disclaimer aqui. Essa não é uma recomendação clínica de adesivo, eu não tenho nenhum vínculo com a Kurarai também. Eu já utilizei esse material por muito tempo, não utilizo atualmente, mas poderia tranquilamente utilizar. É um material muito bom, a empresa é totalmente confiável, você pode usar sem preocupação. Mas o que eu sempre defendo é que a técnica operatória é sempre mais importante do que o material em si. Não adianta você ter um material, um adesivo topo de prateleira, se você não conhece os fundamentos da técnica, não conhece o produto e não sabe aplicá-lo corretamente. E esse vídeo aqui é justamente sobre isso, sobre você conhecer o adesivo e saber manuseá-lo da forma correta. E olha só, esse tipo de conteúdo dá trabalho para fazer, então eu te peço, não vai te custar nem 5 segundos você curtir esse vídeo e já se inscrever no canal. Nós vamos conversar sobre a classificação. Eu defendo que o dentista tem por obrigação saber exatamente em qual categoria o adesivo que ele utiliza se enquadra. Vamos falar sobre as principais características do Clearfield EC Bond. Para isso nós vamos recorrer ao que o fabricante nos informa e também um pouquinho da história de desenvolvimento desse adesivo e por que ele é tão relevante no cenário da odontologia adesiva. Vou passar pelo rótulo que ele carrega, que é ser um adesivo padrão ouro. Vamos analisar a evidência mais atual que confirma ou que refuta essa alegação. Vamos ver a bula do produto, ou seja, como o fabricante nos informa como ele deve ser aplicado. E por fim, vamos, uma parte mais prática desse vídeo, entender como aplicá-lo corretamente. Eu não vou dizer que a forma como a empresa recomenda está errada, isso seria uma alegação muito forte da minha parte. Mas é um fato que as empresas não atualizam a sua bula, mesmo frente aos avanços em pesquisa, ao melhor entendimento de como podemos otimizar a adesão. As bulas permanecem relativamente estáticas e eu defendo. Devemos ler as bulas, sim, isso é óbvio, é básico, mas pequenos ajustes podem e devem ser feitos à medida que a gente caminha e estuda e entende melhor a adesão. Nós vamos começar pela classificação. Todo adesivo que existe no mercado vai se enquadrar numa dessas categorias. Nós temos os convencionais, que podem ser de 3 passos ou de 2 passos. Temos os autocondicionantes, que podem ser de 2 passos ou de 1 passo. E também os adesivos universais. Sobre os universais, tem vídeo aqui no canal somente sobre eles, depois você confere lá. O Clearfield EC Bond é um adesivo autocondicionante de 2 passos. Nós vamos ver que essa nomenclatura na prática não é bem assim, não são somente 2 passos para utilizar o adesivo, mas é uma nomenclatura mundialmente aceita e é assim que nós vamos tratá-lo. Outra forma de classificar esse adesivo, ou qualquer adesivo, é em termos de gerações, e o Clearfield EC Bond é um adesivo de 6ª geração. Então, sobre classificação era isso, vamos falar agora das principais características. Para entender as principais características do Clearfield EC Bond, eu vou te falar um pouquinho da história do seu desenvolvimento. Então, senta que lá vem a história. O desenvolvimento desse adesivo nos remete ao Japão do final dos anos de 1970 e início dos anos 1980. O Clearfield só seria lançado em 1999, mas a história dele começou muito antes disso. Os japoneses são simplesmente geniais, né? Eles são fora da curva em várias áreas do conhecimento humano. E eles fizeram contribuições significativas que podemos dizer que revolucionaram a história da adesão, da mesma forma que um americano, o professor Michael Bonocor, também revolucionou lá em 1955, quando ele escreveu um artigo dizendo que era possível melhorar a adesão de materiais restauradores quando a gente condicionava o esmalte com ácido fosfórico. São duas escolas de adesão bem diferentes, a americana e a japonesa, e nós tivemos o privilégio de ver surgir tantos nomes importantes no Japão que contribuíram para a pesquisa em adesão. Só para citar alguns, nós temos Fusayama, que foi quem propôs o condicionamento ácido não só do esmalte, mas também da dentina. Ele pode ser então considerado o pai da técnica Total Etch. Curiosamente, os japoneses viriam lutar a desenvolver materiais que dispensassem o uso do ácido fosfórico, mas a sua contribuição foi significativa. Ele, inclusive, foi quem criou o evidenciador de cárie. O professor Nakabayashi, não tem como falar em adesão sem falar desse homem. Ele simplesmente foi o primeiro a mostrar a evidência morfológica da formação da camada híbrida. Você percebe o peso disso? O professor Nikaido,
que sugeriu que a dentina, depois de hibridizada, recebesse uma fina camada de resina flow, o que ele chamou isso de a formação de uma superdentina. Tem o professor Sun, que nada mais nada menos foi quem primeiro descreveu a nanoinfiltração em pesquisa em adesão. E ele também fez uma outra coisa muito simples, ele só introduziu o teste de resistência adesiva à microtração em pesquisa odontológica. Então pensa num cara brabo, é o Sun. Existem vários outros, tem o Tagami, o Yoshida, Yoshiyama, a lista é grande, eu poderia ficar falando aqui de vários pesquisadores japoneses e daria um vídeo só sobre isso. Então o Japão da década de 70, 80 era um caldeirão científico no que diz respeito ao desenvolvimento de materiais adesivos, a pesquisa em adesão e o estudo da cariologia também. Mas todo esse fervor acadêmico, com todos esses grandes nomes, precisava de um braço tecnológico que transformasse esse conhecimento em materiais que pudessem ser comercializados e utilizados por nós dentistas. E foi exatamente nesse ponto que a Kuraray surgiu para assumir um papel de grande importância e, por que não dizer, mudar a história da odontologia adesiva. A Kuraray, se não me engano, surgiu por volta de 1930, não era uma empresa do ramo odontológico, ela fabricava fibras sintéticas, mas em algum momento ela entrou no setor odontológico e uma das suas primeiras cartadas foi quando, em 1976, ela desenvolveu um monômero chamado fenil-P. Muita gente ouve a palavra monômero e não sabe exatamente o que é. O monômero é a unidade mais básica de um polímero. Imagine uma corrente com vários elos. A corrente seria o polímero e os elos individuais seriam os monômeros. Quando os monômeros estão separados, normalmente eles são líquidos misturados a diluentes ou a solventes. No momento em que ocorre a polimerização, esses elos se unem, eles se aproximam e se ligam quimicamente, formando o polímero que é sólido. Esse polímero pode ser a camada adesiva e, portanto, nós estaríamos lidando com os monômeros do adesivo. O polímero pode ser um cimento resinoso e, portanto, seriam os monômeros do cimento resinoso que se uniram. Pode ser a resina composta restauradora, depois de aplicada. A sua restauração é um polímero de resina composta e, portanto, estamos ali nos referindo aos monômeros dessa resina composta. Eu só queria que ficasse bem claro para você o que é um monômero. Então, voltando ao que eu disse, a Kuraray produziu o fenil-P em 1976 e em 1978 ela comercializou esse monômero no primeiro adesivo de condicionamento total produzido no mundo, que foi o Clearfill Bond System F. Foi o primeiro sistema adesivo a oferecer tanto adesão mecânica como adesão química, porque o fenil-P ele se ligava quimicamente à estrutura dentária, à hidroxiapatita. Mas essa união não era muito estável. Teve um sucesso inicial, mas o fenil-P ele era uma molécula muito hidrofílica, então ele não tinha uma estabilidade duradoura em meio úmido. E isso limitava a resistência adesiva em longo prazo. Então a Kuraray deu um passo além e em 1981 ela criou um outro monômero, esse monômero com uma cadeia carbônica mais longa, o que permitia uma maior hidrofobicidade. Essa cadeia possuía um maior peso molecular quando comparado ao fenil-P, e esse foi realmente um divisor de águas, porque era uma molécula mais estável. Vou te explicar de uma forma bem simples do que se trata essa molécula, que é o 10-MDP. Ela tem 3 porções, 2 extremidades e uma região central. Numa das extremidades está presente o grupo metacrilato, que é a extremidade polimerizável da molécula. É essa porção que vai se ligar quimicamente à resina composta ou ao cimento resinoso, ou seja, essa extremidade vai fazer uma união com outros monômeros resinosos, como o BGMA, o TEG-DMA, etc. É como se fosse o braço da molécula que vai segurar a resina composta, porque o outro braço vai segurar quem? O dente, mas nós já chegamos lá. A parte central dessa molécula é composta por uma cadeia de 10 carbonos, por isso o nome 10-MDP. E essa cadeia longa garante hidrofobicidade, repelindo a água. Isso é fundamental. Nós sabemos que a água é um dos principais agentes de degradação, de rompimento de ligações químicas num processo chamado de hidrólise. E a outra extremidade do 10-MDP possui um grupo fosfato, composto de fósforo e oxigênio. Essa é a porção ionizável da molécula. O que significa isso, ionizável? Quando essa parte encontra a umidade da dentina, ela dissocia, liberando íons de hidrogênio, e ao perder hidrogênio, essa parte passa a ter carga negativa e vai então estabelecer uma ligação química com o cálcio da dentina, que tem carga positiva. Essa união química vai resultar na formação de um sal chamado 10-MDP cálcio, que é insolúvel em água. Então a Kuraray tinha encontrado quase que uma química perfeita. E para melhorar ainda mais essa estrutura formada, esse sal, ele se organiza espacialmente em nanocamadas, ou seja, em camadas nanométricas, que são sobrepostas umas às outras, e isso garante maior proteção, maior estabilidade para a camada híbrida. O 10-MDP foi patenteado em 1981, mas ele estreou comercialmente mesmo no cimento Panavia. Era o cimento, se não me engano, era o Panavia EX, e essa linha, essa família Panavia, ela existe até hoje e é um material considerado de primeira linha. A Kuraray, logicamente,
introduziu o 10-MDP nos seus adesivos também, mas não foi tão rápido assim o surgimento de um adesivo altamente confiável, não. Isso porque a Kuraray ainda trabalhava com a estratégia de condicionamento total que foi proposta por Fusayama em 1979. Mas o que aconteceu com aproximadamente o passar de uma década depois que o MDP foi criado? A Kuraray foi modificando a composição dos seus adesivos, fazendo uma transição gradual da técnica de condicionamento total para a técnica autocondicionante, mas ainda não tínhamos um primer autocondicionante. O conceito self-etch ou autocondicionante não tinha ainda acontecido, não tinha sido criado. Estou falando de toda a década de 1980. Só em 1993 a Kuraray lançou um adesivo, sim, esse é o primeiro adesivo autocondicionante do mercado, mas, pasmem, não utilizava o 10-MDP. Ela ainda utilizou o fenil-P nesse adesivo porque considerava que era o monômero que melhor se comportava em termos de acidez, a acidez necessária para desmineralizar a superfície da dentina e do esmalte também. Mas claro que não é uma desmineralização como ocorria com o ácido fosfórico. Agora nós estamos falando de um primer autocondicionante. A ideia agora de um material autocondicionante não é remover a smear layer, mas interagir com ela, e essa smear layer vai ser incorporada como um dos constituintes da camada híbrida. Bom, mas para essa história não ficar mais longa ainda, resumindo, em 1999 foi o ano mágico para a Kuraray em termos de desenvolvimento de um adesivo. Ela enfim lançou o Clearfield EC Bond com ainda a ideia de um primer autocondicionante, mas agora com o MDP, o 10-MDP incorporado não só ao primer, mas também ao frasco do bonde. Então, a partir daí, as coisas tomaram um rumo completamente diferente. O fenil-P virou passado, e a outra coisa também que virou história dentro da filosofia adesiva dos japoneses foi o condicionamento total da cavidade com ácido fosfórico. O Japão estava então na vanguarda de um adesivo autocondicionante, que, como eu disse, dispensava a utilização do ácido fosfórico tanto no esmalte como na dentina, e isso traduzia numa palavra, que é simplificação. Se eu não tenho que aplicar o ácido, eu não tenho que lavá-lo, eu não tenho que me preocupar com a umidade da dentina. Isso torna o procedimento menos sensível tecnicamente. Moacir, mas esse conceito autocondicionante vale para o esmalte e para a dentina? Sim. A ideia de autocondicionamento, a técnica self-etch, ela traz consigo a ideia de acabou o ácido fosfórico. Nem no esmalte nem na dentina, quem vai fazer esse condicionamento é o nosso primer autocondicionante. Depois surgiram dados clínicos que não é tão legal dispensar o ácido no esmalte não. Então, mesmo que você utilize um adesivo autocondicionante, você vai fazer o condicionamento apenas do esmalte, o que chamamos de condicionamento seletivo do esmalte. Importante notar aqui que você não tem escolha. Na dentina você não pode aplicar o ácido fosfórico quando está lidando com um adesivo autocondicionante mesmo. Os adesivos universais são outra coisa. Eles não são autocondicionantes, eles podem ser utilizados como autocondicionante, tá? Mas você tem a flexibilidade com os universais de aplicar ou não ácido fosfórico na dentina. Com o autocondicionante não existe esse processo, não é facultativo. Você pode sim aplicar o ácido fosfórico no esmalte, mas na dentina definitivamente não. Para finalizar essa parte das principais características, vamos dar uma olhada na bula do produto. Eu só separei aqui algumas partes mais importantes, tá? O fabricante começa dizendo que se trata de um sistema que possui um primer autocondicionante e um agente de união. Esse agente de união é o segundo frasco, é o bonde, é o adesivo propriamente dito, ou os monômeros hidrofóbicos, se você quiser chamar assim. Bom, o fabricante segue dizendo sobre as indicações, restaurações diretas, selamento de cavidade como pré-tratamento para restaurações indiretas. O que é isso? Nada mais do que selamento dentinário imediato. Tem vídeos aqui no canal sobre essa técnica de selamento dentinário imediato. Eu escrevi um livro só sobre esse assunto. Se você quiser conferir depois, dá uma olhada aqui na descrição desse vídeo que tem ali as informações. Mas vamos continuar. Fala ainda que pode ser utilizado para hipersensibilidade, reparos e tratamento de superfície de porcelana. Claro que para tratar a superfície de cerâmica você precisaria de outros materiais, mas isso é outro assunto. Importante notar aqui que a Kuraray diz que o primer proporciona simultaneamente um tratamento da dentina e do esmalte, mas no fundo a gente sabe que no esmalte esse condicionamento não é tão efetivo. Vejamos agora a composição do Clearfield EC Bond. O primer possui 10-MDP, como eu já disse. Ele possui o EMA, que é um monômero de baixo peso molecular e de grande hidrofilia, e isso garante que o material possa se molhar adequadamente sobre a superfície do dente. Ainda vemos aqui um dimetacrilato, que é um outro monômero, mas mais estruturante, coisa que o EMA não é. O primer ainda possui canforoquinona, que é um fotoiniciador. Apesar de você não fotoativar o primer, ele vai se copolimerizar com os monômeros do bonde, que virão logo em seguida. Curioso que eu já vi professor de alto calibre dizendo que não há nada fotoativável no primer. É lógico que há, mas isso não quer dizer que você vai fotoativar o primer. A polimerização vai acontecer após a aplicação do bonde. E por possuir canforoquinona, você precisa de tomar cuidado também com a luz do refletor, ou se você utilizar um fotóforo,
para não tornar o primer com uma consistência meio gelatinosa. O próprio fabricante diz isso. O bond, ele também possui 10 MDP, tem BGMA, que é a espinha dorsal da maioria dos materiais à base de resina. Ele confere resistência para a camada adesiva. O EMA, de novo, outro dimetacrilato, mas esse agora hidrofóbico, diferente do dimetacrilato do primer, que é hidrofílico. Novamente aqui o sistema iniciador e co-iniciador. E ainda sílica coloidal, que ajuda a aumentar a viscosidade do bond. Bom, vimos a história, as principais características. Vamos para o próximo tópico, que é padrão ouro. Quando falamos que algo é padrão ouro, e pode ser um produto, pode ser uma técnica, pode ser um exame que você faz, nós estamos nos referindo então a algo que é superior aos demais, aos seus concorrentes, aos seus similares. E o ponto de partida para colocar o Clearfield EC Bond e também o OptiBond FL num patamar superior em relação aos outros adesivos, chamando os dois de padrão ouro, foi esse trabalho, publicado em 2012, que é uma revisão sistemática com meta-análise de estudos laboratoriais que haviam comparado vários adesivos em termos dos seus valores de resistência adesiva. Guarda essa informação, esse trabalho é uma revisão sistemática de estudos laboratoriais. Mas resumindo, os adesivos que tiveram os melhores resultados, que o desfecho aqui desse trabalho foi avaliar a resistência adesiva, os dois adesivos superiores foram realmente o Clearfield EC Bond e o OptiBond FL. Vale ressaltar aqui que esses adesivos também foram testados em outros estudos, estudos clínicos que mostraram altas taxas de longevidade de restaurações classe 5, que normalmente é o modelo que se utiliza para avaliar, para se atestar a eficácia de um sistema adesivo. Mas o que essa revisão de 2021 se propôs a fazer foi responder uma pergunta clara. Veja o título do artigo. Desafiando o conceito de que o OptiBond FL e o Clearfield EC Bond em lesões cervicais não cariosas são adesivos padrão ouro, uma revisão sistemática e meta-análise. É uma revisão sistemática e meta-análise somente de ensaios clínicos randomizados, e isso é o topo da hierarquia das evidências científicas. Veja o que está escrito aqui. Se esses materiais são padrão ouro, eles deveriam ser melhores do que as outras marcas de adesivos. Bom, e aí que vem a pergunta do artigo, logo aqui embaixo. As taxas de retenção de restaurações de resina composta em lesões cervicais não cariosas são melhores quando os adesivos padrão ouro são utilizados quando comparados com outras marcas? E veja que padrão ouro aqui está entre parênteses, porque esse rótulo é uma hipótese a ser verificada. Eu precisaria de um vídeo inteiro para explicar esse artigo e talvez até eu faça isso. Mas eu quero que você entenda o que nesse momento. Essa revisão sistemática pegou todos os estudos clínicos que compararam o Clearfield EC Bond com outros adesivos, e também pegou todos os estudos clínicos que compararam o OptiBond FL com outras marcas. Se eles forem realmente muito superiores, essa revisão sistemática ela tem que mostrar isso nos resultados. O que você precisa entender aqui é que não é que um dia um pesquisador acordou e falou assim, hoje eu vou provar que o Clearfield EC Bond não é um adesivo padrão ouro. Não, não. As coisas não funcionam dessa forma. Uma revisão sistemática é um estudo com uma metodologia rigorosa que se propõe reunir e sintetizar, ou seja, resumir todas as evidências disponíveis para responder uma determinada pergunta clínica, essa pergunta que eu acabei de te mostrar. Os autores são obrigados a detalhar a metodologia da revisão sistemática no artigo, o que permite que outras pessoas possam pegar esse texto, ler criticamente e analisar se a revisão está enviesada ou não, ou seja, se possui um alto risco de viés, que basicamente está bem relacionado com o risco de viés dos estudos de base que foram selecionados para compor essa revisão sistemática. E a meta-análise é um modelo estatístico que visa, vamos dizer, para ser bem simples, pegar a média dos resultados de todos os estudos que foram meta-analisados. O artigo mostra esse gráfico, que é chamado de Forest Plot, ou gráfico de floresta, esse aqui para o OptiBond FL. Você não precisa entender isso agora, mas só perceba que cada uma dessas linhas horizontais, que você pode ver o nome do autor e o ano de publicação, cada linha dessa é um estudo diferente que foi incluído na revisão sistemática. Na verdade, não na revisão sistemática, mas na meta-análise, porque nem todos os estudos incluídos na revisão necessariamente serão meta-analisados. Então, cada linha dessa representa um estudo, exceto a linha que possui um losango. Tá? Você vê um losango preto ali, eu já vou te explicar o que é isso. A linha vertical que eu mostro nessa seta é a linha da hipótese nula, ou seja, a linha que evidencia que não há diferença entre os grupos. Que grupos? O grupo dos outros adesivos e o grupo do padrão ouro, nesse caso aqui o OptiBond FL. E lá embaixo, está pequeno, não sei se dá para ler direito, mas tudo que está à esquerda da linha vertical é favorável aos outros adesivos e o que está à direita é favorável ao
padrão ouro. Então, quando a linha horizontal de cada estudo toca essa linha vertical, significa que nesse estudo não houve diferença estatisticamente significativa entre o desempenho de um adesivo padrão ouro e dos outros adesivos testados, tá? Agora, o losango a gente chama de diamante. Ele representa o resultado global, que combina o resultado dos estudos que foram incluídos na meta-análise. E da mesma forma que cada estudo individual, é o seguinte: se o losango toca a linha vertical da hipótese nula, significa que o resultado global não mostrou diferença estatisticamente significante entre os dois grupos. E por que tem vários losangos, né? Aqui são 4, porque são períodos de comparação diferentes. Perceba que no topo de cada lista de artigos tem o período de avaliação. Primeiro foi 12 a 24 meses, depois 36 a 48 meses, 60 a 96 meses, 108 a 156 meses. Isso porque nem todos os adesivos foram testados por todo esse tempo de acompanhamento. E perceba que no tempo de 60 a 96 meses foi o único que teve uma pequena vitória do OptiBond FL, porque o diamante está totalmente à direita, ele não toca a linha. Mas nesse caso aqui foram apenas 2 estudos, o que diminui a confiabilidade dessa evidência, porque quanto menos estudos compõem o losango, menor é a nossa confiança de que aquele resultado vai se repetir em outras situações. O mesmo tipo de gráfico, mas agora para o Clearfiel EC-Bond, mostrando a mesma tendência. Que tendência? De que o Clearfiel EC-Bond, na média, é tão bom quanto os outros adesivos que foram testados respondendo aquela pergunta, né, baseado no desfecho clínico, que podem ser vários. O mais importante é a taxa de retenção da restauração, se a restauração soltou ou não soltou. Então aqui nós não estamos tratando de valores de resistência adesiva, não é um estudo laboratorial. Então, seguindo no texto do artigo, os autores dizem: com base nos ensaios clínicos randomizados meta-analisados nessa revisão sistemática, existem adesivos cujo desempenho é semelhante ao daqueles considerados atualmente adesivos padrão ouro no mercado odontológico. Veja mais isso. Os autores, eles reconhecem que o Clearfiel EC-Bond, assim como o OptiBond FL, são adesivos excepcionais, com alto desempenho. Eles escreveram: no entanto, essa conclusão não significa que os adesivos OptiBond FL e Clearfiel EC-Bond não sejam bons adesivos. De fato, eles têm bom desempenho clínico com dados de até 13 anos de acompanhamento. Pouquíssimos sistemas adesivos foram avaliados por tanto tempo. E a conclusão dessa revisão, que agora você já sabe, os autores escreveram: não temos evidência a partir de ensaios clínicos randomizados disponíveis que compararam o OptiBond FL e o Clearfiel EC-Bond utilizados em lesões cervicais não cariosas para suportar o conceito amplamente difundido que esses adesivos são melhores do que outras marcas concorrentes disponíveis no mercado odontológico. Bom, finalizado esse tópico então sobre padrão ouro, vamos falar sobre a bula do Clearfiel EC-Bond. O fabricante descreve a sequência dos procedimentos clínicos, eu só quero pegar alguns pontos para comentar. Ele fala da limpeza do substrato, né, previamente à utilização do material, isso é básico, né? Ao controle da umidade, ele recomenda a utilização de isolamento absoluto, recomenda também o uso de evidenciador de cárie, fala também de proteção pulpar. Até aqui tudo bem, cada profissional com o seu protocolo, né, com a sua forma de trabalhar. Eu uso isolamento absoluto na maioria dos casos, não uso evidenciador de cárie. Então, cada um com a sua filosofia de trabalho, né? O objetivo aqui é falar do adesivo propriamente dito. Mas aqui é algo interessante. O fabricante diz que, no caso de haver esmalte não preparado, e ele é específico quanto a isso, esmalte não preparado, aí ele pede para utilizar o ácido, e lógico, ele cita aqui um ácido da própria empresa, né? É um ácido fosfórico 35%, e diz para aplicar por 10 segundos. Esse tempo de 10 segundos não é o que normalmente é recomendado, certo? Esmalte requer 15 segundos no mínimo, idealmente 30 segundos, podendo chegar até 1 minuto. Mas normalmente nós falamos 30 segundos, eu acho que 10 é pouco, né? Percebeu então que ele fez uma clara distinção entre esmalte preparado e não preparado? E aqui fica mais claro ainda, ele diz: atenção, a utilização do primer por si só não é suficiente para tratar o esmalte não preparado, que é aquele esmalte que está intacto, certo? Que não recebeu uma ponta diamantada, ele não foi asperizado. Isso deixa implícito que se o esmalte tiver sido preparado, o primer dá conta de fazer o seu condicionamento. Mas nós já sabemos aqui, né? Para diminuir a chance de erro, aplique o ácido fosfórico no esmalte, independente se ele tiver sido preparado ou não. Agora vem o uso mesmo do primer, né? Ele diz que é para dispensar a quantidade necessária de primer um nicho de prato de mistura imediatamente antes da aplicação. Esse nicho aí é um casulo,
aquelas caixinhas que você tem vários compartimentos e uma tampa âmbar para evitar a interação do material com a luz. Você pode comprar isso facilmente, então para com aquela mania, né, de pegar o microbrush e ir direto no bico do adesivo. Aquilo me dá até uma certa aflição, até porque eu vou te mostrar daqui a pouco que você vai fazer mais de uma aplicação do primer. Então aquela gota que você dispensou, você vai reutilizá-la, desde que ela tenha ficado ali reservada e protegida da ação da luz. A bula ainda diz aquilo que eu já comentei, que o primer é fotossensível, apesar de que você não vai fotoativá-lo. E na sequência ainda a bula diz para aplicar o primer em todas as paredes da cavidade e deixar reagir por 20 segundos. Primeiro, o primer, que fica entendido aqui, ele vai apenas na dentina. Como eu te disse, para condicionar o esmalte com ácido fosfórico, a dentina será condicionada com o primer. Mas claro que é impossível você aplicar o primer na dentina e não tocar no esmalte. Tá tudo bem, relaxa, não há problema com isso. Mas saiba que primer é para dentina. A outra coisa que ele fala é que é para deixar reagir por 20 segundos. O que me faz entender, me dá uma ideia de algo passivo. Você aplica e deixa ali por esse tempo. Guarde uma coisa, todo primer deve ser aplicado de forma vigorosa sobre a dentina. Então você aplica, imprime uma pressão, uma força e fricciona o microaplicador em toda a superfície da dentina. E ele ainda diz que após realizar o tratamento da superfície do dente durante 20 segundos, evaporar os ingredientes voláteis com um leve jato de ar isento de óleo. Logicamente, deve ser isento de óleo, toma cuidado para o seu jato de ar não estar saindo água ou óleo. Só que faltou uma etapa aqui. Entre a aplicação e a evaporação dos solventes, você precisa remover os excessos. A gente sempre aplica mais primer do que a capacidade da dentina absorver, então a cavidade fica bem molhada, né? Eu vejo frequentemente na internet alguns vídeos e o pessoal aplicando, parece que 1 litro do primer no dente, quase que fica submerso, não tem necessidade disso. Você aplica sim uma quantidade ali generosa, não precisa encharcar, preencher toda a cavidade com o primer. E imagina uma cavidade bastante molhada, encharcada. Se você vem com o jato de ar, você fica simplesmente balançando o primer de um lado para o outro, você não está evaporando solvente. Então faça a remoção dos excessos antes de evaporar os solventes. Agora a bula fala da aplicação do bond, que é o segundo frasco, e aqui o fabricante chama essa etapa de adesão. Você dispensa uma gota do bond no casulo, em outro compartimento, logicamente, utiliza outro pincel microaplicador. Você agora vai passar o bond em toda a cavidade, incluindo o esmalte. Se o primer é para dentina, o bond é para todo o substrato, esmalte e dentina. Bom, na sequência da bula está dizendo que é para aplicar isso mesmo em toda a cavidade e que após essa aplicação procurar obter uma película de adesivo mais uniforme possível utilizando um leve jato de ar isento de óleo. Bom, 2 observações aqui. O primer, eu te disse para aplicar de forma ativa, esfregando sobre a superfície da dentina. O bond não precisa ter toda essa ativação. Você aplica com firmeza, mas não precisa ficar esfregando, tá? E uma única aplicação é suficiente do bond, desde que ele englobe toda a área de esmalte e dentina. A outra observação é que o fabricante diz para espalhar, né, uma camada do adesivo com um jato de ar. Isso aí eu já não acho interessante. Aqui você não tem componentes para volatilizar e eu acho que o jato de ar pode acabar empoçando o adesivo em algumas regiões. É muito possível formar uma camada uniforme, uma película uniforme, mesmo sem o jato de ar, apenas com a aplicação com o seu pincel. Tá? E para terminar, ele diz que é para fotopolimerizar o bond durante 10 segundos. Na verdade, o nome correto é fotoativar e não fotopolimerizar. A luz não polimeriza, ela ativa a reação de polimerização. Mas vamos pegar leve aqui, tá tudo bem. Mas o que não está tudo bem é o fabricante dizer para fotoativar por 10 segundos apenas. Ele diz utilizar um equipamento com intensidade de 300 mW por centímetro quadrado. Isso, na verdade, é a irradiância do aparelho. Então, essa parte de 10 segundos, esqueça. Vamos pegar um valor de 350 mW por centímetro quadrado, que já é mais do que os 300 que ele sugeriu. Se você usar 350 de irradiância por 10 segundos, você vai produzir uma quantidade de energia de 3,5 joules por centímetro quadrado, o que é virtualmente impossível de polimerizar o adesivo. A gente pode colocar, sim, com uma margem de segurança 20 joules por centímetro quadrado, como a energia necessária. Então, de 3,5 para 20, você teria que multiplicar por 6 o tempo que ele sugeriu e, em vez de 10 segundos, fazer por 1 minuto. Mas isso, claro, que com um aparelho de apenas 350 mW por centímetro quadrado. E, felizmente, nenhum aparelho, desde que seja um bom aparelho, vai ter uma irradiância tão baixa. Mas o que acontece é que essa conta que a gente faz, multiplicando a irradiância pelo tempo para obter energia, é a energia que é produzida ali logo na saída da ponta do aparelho fotoativador. Se você tiver com a ponta do aparelho praticamente encostada na camada do adesivo,
Tudo bem, você está descarregando aquela quantidade de energia, mas qualquer afastamento que você faça, seja por um descuido seu ou pela própria característica do caso clínico, imagina uma cavidade classe 2, não tem como você aproximar a ponta e quase encostar no adesivo, tem uma distância ali que é uma barreira, é um obstáculo. E toda vez que essa ponta do aparelho está afastada do alvo, a gente perde bastante energia dissipada nesse caminho e o que vai chegar lá embaixo mesmo é apenas uma fração da energia produzida. Mas fotoativação é outra conversa, num outro vídeo eu discuto esse assunto. Agora então nós vamos para o grande finale, que é como aplicar corretamente o Clearfiel EC Bond. Mas antes eu quero te dar um recado. Se você quer entender mais sobre sistemas adesivos, num curso enxuto de poucas aulas, mas de muito conhecimento, você encontra aqui na descrição desse vídeo um link para o curso Dominando Sistemas Adesivos, que é um curso que eu tenho certeza que tem um preço desproporcional ao valor que ele vai te entregar. Você, sendo clínico geral, fazendo restaurações adesivas, seja diretas ou indiretas, você tem que ter uma coisa muito clara. Você vai utilizar esse conhecimento para o resto da sua carreira clínica. Então dá uma conferida no link. Se você não encontrar esse link é porque eu já tirei esse curso do ar, mas pode ser que você encontre ele aqui abaixo, tá? E se você não deixou o like lá no começo, dá tempo ainda, deixa o like aí. Bom, como um passo zero, podemos chamar assim, você vai fazer o controle adequado do campo operatório, seja com isolamento relativo ou isolamento absoluto, e fazer uma boa profilaxia da cavidade, uma limpeza dessa cavidade com... Simplesmente você pode usar pedra pómez misturada com água e passado com uma escovinha de Robinson. E agora vamos para a técnica adesiva propriamente dita. Começando pela proteção do dente vizinho, eu não quero que ácido toque aonde não tem que tocar, então eu protejo com uma fita o dente vizinho, se tiver esse risco de tocar. E vamos para a aplicação do ácido fosfórico. Dispenso um pouquinho numa gaze para não ter aquela explosão e espalhar em todo o dente. E vou aplicando no esmalte. E para que o ácido te obedeça ali na posição que você colocou, precisa ser um ácido de boa qualidade, com uma boa tixotropia. Então, aplicação por 30 segundos. Depois da aplicação do ácido, vamos lavar. Você pode remover inicialmente com uma ponta aspiradora fina, mas o importante aqui é que você lave abundantemente por um tempo aproximado ao tempo de aplicação, ou seja, em torno de 30 segundos. Depois de lavar o ácido, você vai secar totalmente a cavidade. Aqui não há risco de colabamento das fibras colágenas, porque a dentina não foi condicionada com ácido fosfórico. Então seque bastante. Vou aplicar uma outra fita para proteger o dente vizinho. Aí você vai falar, Moacir, mas sério, de novo outra fita? Eu sou esse sujeito, eu coloco outra fita porque eu não quero que o primer toque no dente vizinho. O primer é autocondicionante, lembre-se disso. Algum grau de condicionamento do esmalte ele vai acontecer. E você aplica então, dispensou uma gota num casulo, se não tiver aquela caixinha com a tampa âmbar, dispense num casulo aberto mesmo, mas proteja da luz, aplique de forma vigorosa, veja que eu mudo até a empunhadura aqui do microaplicador. Nesse momento nós vamos aplicar em toda a dentina, de forma ativa. Se tocar o esmalte, claro que vai tocar, não há grandes problemas, fazendo uma segunda aplicação da mesma forma que a primeira. Veja que eu não encharquei, eu não submergi a cavidade toda com o primer. Mas tem excesso de primer. E agora é o momento de remover os excessos. Você pode usar um microaplicador seco ou o próprio microaplicador que você vai tirando os excessos numa gaze, volta para a cavidade, volta para a gaze. Você tem que enxergar uma superfície com brilho, mas que não esteja encharcada. E o próximo passo é a evaporação dos solventes. Preste bastante atenção se sua seringa não está saindo água ou óleo. E você faz a evaporação por um tempo não menos do que 20 segundos. Agora a aplicação do Bond com um outro pincel microaplicador. Não precisa ficar esfregando sobre a cavidade. Lembre-se agora de aplicar em toda a dentina e também no esmalte. Para aquelas regiões em que mesmo um pincel microaplicador pequeno não consegue alcançar, eu gosto de utilizar um pincel somente destinado para isso, para levar o adesivo em toda a região que foi condicionada. E, em sequência, a fotoativação. E o tempo vai depender da qualidade do seu aparelho e da distância da ponta do aparelho até o alvo a ser polimerizado, mas aqui, numa situação dessa, eu te digo para não fazer por menos de 40 segundos com um bom aparelho. E assim finalizamos tudo o que você precisava saber sobre o Clearfiel EC Bond. Se você não viu o vídeo sobre o OptiBond FL, clique nesse card aqui que aparece acima,
ou se você quiser uma aula somente sobre adesivos universais, clique nesse outro vídeo aqui ao lado. Espero que você tenha gostado. Se tiver alguma dúvida, se quiser falar alguma coisa, escreva aqui embaixo nos comentários que eu vou te responder. É isso aí, um abraço e até o próximo vídeo.